Olá, sou o professor Eduardo Moura, docente da Universidade Estadual de Montes Claros, Unimontes, e apresento a vocês o trabalho para essa 31ª edição do Encontro Nacional da ANPAP, Existências, meu trabalho intitulado Um desenho do perfil profissional de egressos da área de artes visuais no PIBID após 10 anos, 2010-2019, inserido no Comitê de Educação em Artes Visuais. O meu trabalho ele deriva de uma pesquisa que eu desenvolvi na Unimontes, intitulada 10 anos depois, 2010-2019, Perfil Profissional de Egressos e Egressas da Área de Artes Visuais do PIB de Unimontes. O foco é a formação inicial de professores de arte, professores e professoras de arte, onde problematizamos qual o perfil profissional de egressos e egressas do PIB de Unimontes da área de artes visuais nos últimos 10 anos, 2010-2019. O objetivo da pesquisa foi desenhar um perfil profissional de egressos e egressas da área de artes visuais. Metodologicamente, trata-se de uma pesquisa de estudo de caso, de abordagem qualitativa, onde utilizamos levantamento e análise bibliográfica e documental, e um instrumento de coleta de dados, um questionário autoaplicável para um universo de 92 egressos e egressas, onde foram selecionadas e selecionados 64, e destes e destas, 37 responderam ao nosso questionário, que passou por uma análise de conteúdo. Nós trazemos ao início do trabalho um debate sobre os contextos e contornos da formação inicial docente no Brasil, abordando desde um contexto macro do país, considerando o PIBID como política de formação inicial docente, até o contexto local na Unimontes, onde a pesquisa foi desenvolvida, e neste locus, o subprojeto da área de artes visuais, Educar com Arte, do qual eu fui coordenador por 10 anos. Alguns dos resultados que nós trazemos aqui nesse trabalho são a partir das análises que nós empreendemos de 3 blocos de respostas do questionário autoaplicável, que nós estamos chamando de categorias de análise. A primeira, participação no PIBID, a segunda, formação promovida pelo PIBID, e a terceira, atuação, ocupação e formação continuada. Na primeira categoria, participação no PIBID, o que nós analisamos é que 24 egressos e egressas participaram do programa por mais de 2 anos, quando era permitido. Hoje o programa só permite a participação por 18 meses. A partir dessa participação no programa, nós colhemos depoimentos desses egressos e egressas que nos trouxeram algumas pistas das contribuições do PIBID a partir dessa participação no programa para a formação inicial docente destes egressos e egressas. E alguns depoimentos apontam que participar do PIBID e do PIBIC foram as experiências mais significativas da minha graduação. Outro diz que o PIBID foi decisivo para que eu escolhesse a minha profissão. Outro ainda aponta que o PIBID possibilitou vivenciar a realidade da sala de aula. E em outro depoimento, aponta que o PIBID permitiu enxergar a possibilidade de um trabalho concreto com crianças, jovens e até mesmo adultos. Estes e outros depoimentos vão nos remeter a velhos e novos desafios da formação inicial docente, como a relação ou articulação teoria-prática, o conhecimento da realidade escolar, o conhecimento do trabalho docente, a formação tecnicista ou neotecnicista, a relação da docência com as tecnologias e os novos interesses juvenis, a integração da universidade e escola de educação básica e a valorização da docência, entre outros desafios. No que diz respeito à categoria 2, formação promovida pelo PIBID, nós vamos analisar que 34 egressos e egressas consideram que as ações empreendidas no PIBID, as ações formativas, elas foram de grande importância e contribuíram muito para a formação. Nós observamos aqui, então, é mais de 90% da nossa amostra que vai apontar essa contribuição positiva do PIBID para a formação. E nesse contexto, nós vamos observar que destas ações, algumas são destacadas por estes egressos e egressas, tais como reuniões do grupo de estudos na Unimontes, o planejamento coletivo de aulas na escola, o desenvolvimento de oficinas de artes visuais na escola, a elaboração de projetos pedagógicos, a monitoria de aulas de arte na escola,
a participação em eventos acadêmicos e artísticos, as viagens culturais para a Bienal de São Paulo, para Inhotim, enfim, para museus que nós fizemos nesse período. No que diz respeito à categoria 3, atuação, ocupação e formação continuada, nós observamos e analisamos que 65% dos egressos, 24 egressos, vão apontar que estão atuando na área da educação. Destes, 20 egressos estão atuando na rede pública de ensino. Isso é muito importante, isso é um dado muito importante para nós que trabalhamos com o PIBID. 3 estão atuando na rede privada e um egresso atua em um projeto social, numa ONG. Ainda nesta categoria, nós vamos observar que dos 13 egressos e egressas que não estão atuando na área da educação, cerca de 35%, eles vão alegar que não conseguiram emprego como professor de arte, ou que a remuneração como professor de arte é muito baixa, ou então que conseguiu emprego em outra área com remuneração mais satisfatória. Ainda vai ter quem aponte que atuou na área da educação por algum tempo e depois descobriu que não queria ser professor. Ainda nesta categoria, nós vamos observar na formação continuada que 11 egressos desses 37 que responderam, esses 11 egressos fizeram algum curso de formação continuada. Um fez mestrado em letras e estudos literários, pesquisando sobre histórias em quadrinhos, e 10 egressos fizeram pós-graduação lato sensu em áreas diversas, especialização em História da Arte, Produção Cultural, Educação Inclusiva, Educação Especial e Estudos do Lazer. Algumas considerações são possíveis de ser feitas. A gente traz algumas delas aqui, mas no nosso trabalho tem outras considerações. A mais importante delas é considerar que o PIBID cumpre com seu objetivo, cumpriu com seu objetivo primeiro, principal, no que diz respeito à área de artes visuais no contexto da Unimontes, a partir do incentivo à formação inicial de professores. O perfil profissional que nós apresentamos, ele tem um desenho que representa o êxito do programa no que diz respeito à formação e ao incentivo à formação inicial docente, né? Podemos considerar ainda que o PIBID é apenas uma ação no campo da formação inicial docente, mas que sozinho não vai suprir as demandas e as necessidades formativas contemporâneas. É preciso pensar em outras dimensões, e aí sim nós poderemos pensar em tornar atraente uma carreira para atrair pessoas interessadas na docência, né? Para que a gente possa atrair, então, novos interessados e interessadas em ingressar na carreira docente, essa carreira precisa ser atraente. Nós temos outros apontamentos, outras considerações, outros dados no nosso trabalho, que vocês podem consultar nos anais da ANPAP e colaborar com as nossas discussões e os nossos debates nesse campo da formação inicial docente de professores e professoras de arte no Brasil. Agradeço a atenção e obrigado.